Olá, sejam muito bem-vindos ao Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita maravilhosa de cookies. Diretor, roda a vinheta! Hoje eu tô muito animada porque eu vou fazer uma receita incrível, maravilhosa, que eu amo de paixão, cookies. Gente, quem que não ama um cookies bem fresquinho, gostoso, macio e crocante ao mesmo tempo, com aquelas gotinhas de chocolate, uma delícia, não é mesmo? Se você tá cansado de comer aquele cookies de mercado, xoxo sem graça, hoje seus problemas acabaram. Vamos começar logo essa receita maravilhosa. Bom, pessoal, fazer cookies é muito mais fácil do que você pode imaginar, tá bom? E essa receita é maravilhosa porque ela rende muitos cookies, dá em torno de 15 cookies desse tamanho aqui, ó, é bastante coisa, né? Então dá pra fazer e distribuir. Ou congelar, inclusive, eles se congelam muito bem. Para começar, você vai fazer o seguinte, vai pegar uma forma tabuleiro, de preferência que ela seja rasa, né, com pouca borda. Se você não tiver, não tem problema, tá? Eu só digo que esta forma, ela é melhor para assar, porque como ela tem uma borda baixa, o calor circula por igual mais fácil, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Agora, você vai forrar o fundo da sua forma com papel manteiga. De preferência ultra encerado. Se você não tiver, não tem problema, tá? Porque o papel manteiga, ele ajuda aos nossos cookies se desenformarem fácil. Se você só untar e enfarinhar, pode ser que eles grudem. Na hora que vocês forem tirar eles da forma, ele pode quebrar, porque eles são sensíveis, né? Então, forra o fundo de uma forma com papel manteiga, tá? E reserva. Você pode também utilizar aqueles tapetinhos de silicone, chamados de silpá também, são ótimos porque não gruda nada. Então agora é só deixar de lado. A gente não vai pré-aquecer o forno ainda, por quê? Porque depois que a gente fizer a massa, a gente vai levar os cookies para a geladeira, para deixar eles bem geladinhos antes de entrar no forno, tá bom? Bom, para começar, numa tigela você vai colocar os ingredientes secos, que são eles: a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. E vai reservar. Mistura bem e deixa ele no cantinho lá e vamos agora para a parte cremosa da nossa massa. Agora a gente vai utilizar a batedeira. Aqui eu tô utilizando a pá raquete, tá? Por quê? Porque a gente quer dar cremosidade na mistura e não incorporar o ar, tá? Quando a gente usa o globo, aqueles batedores assim redondinhos, a gente acaba incorporando o ar na mistura e não é aqui a nossa intenção. Claro que se você não tiver a raquete ou tiver só aquela batedeira de mão mais antiga, não tem problema, você pode fazer com ela. Só que assim, você não vai poder bater muito e antes de pôr a farinha você vai ter que dar uma apertadinha assim na massa com uma espátula para quebrar as bolhas de ar, tá? Porque senão vai virar um cookies meio fofo, assim não é a intenção, a gente quer que ele seja macio e crocante, tá? Então vamos pegar o bowl da batedeira, vamos colocar a nossa manteiga, tá? De preferência que ela esteja em temperatura ambiente, tá? Nem gelada e nem muito mole. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Tira da geladeira uns 30 minutos antes de utilizar e aí a gente pode utilizar ela tranquilamente. Então vamos colocar a manteiga lá, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. E então a gente vai bater essa mistura até incorporar tudo muito bem e que esse creme fique mais claro e fofo, tá? Então vamos bater bem a manteiga, vai batendo, não demora muito, tá, pessoal? Como vocês podem ver aí, rapidinho ele já começou a encorpar, a mudar a textura realmente. No começo parece meio esfarelado, daqui a pouco começa a formar um creme bem mais clarinho, tá? Ele vai ficar um marronzinho claro por conta do açúcar mascavo, tá? A cor desse cookies aqui, ela é devido ao açúcar mascavo e ele é importante na receita para que a gente consiga um cookies úmido, não muito seco e esfarelento, tá? Se você quiser trocar pelo açúcar refinado total, você até pode, mas a chance dele esparramar demais na forma, ela é muito alta. Por isso que a gente está usando aqui um pouco de açúcar mascavo e um pouco de açúcar refinado. Batemos bem o açúcar com a manteiga, agora a gente vai incorporar o ovo, bater muito bem e também o extrato de baunilha. Se você não tiver extrato, como o meu aqui que acabou, eu utilizei essência mesmo. Aqui você vai usar um pouco menos quando é essência, porque a essência ela é mais forte que o extrato. Então, para não ficar com gosto de xarope, é só um pouquinho, tá, pessoal? Terminamos de adicionar a parte líquida e cremosa. Agora a gente vai entrar com os ingredientes secos, tá? Que a gente já tinha misturado lá no começo.
Não vamos bater demais essa massa. Como sempre, farinha de trigo não se bate com excessividade. É só o suficiente para misturar. Inclusive, se você quiser misturar a farinha nessa parte cremosa com uma espátula já, ótimo, melhor ainda, tá? É só o suficiente para misturar. Incorporou a farinha, agora a gente vai entrar com o quê? Com aquela parte maravilhosa, gotinha de chocolate, ou nozes e gotinha de chocolate branco, preto, meio amargo, o que você quiser, até puro. Se você não quiser pôr nada, se você não tiver nada em casa, não precisa pôr. Se você não tiver gotinhas e tiver só uma barra de chocolate, o resto de ovo de Páscoa que tá aí na sua casa, pica ele bem pequenininho e vamos misturar na massa. Eu tô usando aqui uma xícara de gotinhas de chocolate meio amargo e de gotinha sabor doce de leite, que é o que eu tinha em casa. Então, assim, o céu é o limite, tá? O que você quiser. Então, você vai jogar essa quantidade de chocolate na massa e vai misturar rapidamente, só para incorporar mesmo, para que toda a massa tenha gotinhas, tá? E depois disso, a gente vai fazer o quê? Vai levar essa mistura para a geladeira por meia hora, para ela dar uma firmada. Como tem muita manteiga, quando a gente esfria a massa, ela fica mais fácil de trabalhar. Tá? Então, 30 minutinhos na geladeira e a gente já volta para bolear os nossos cookies. Bom, a massa já tá geladinha. Vou pegar a minha forma. Eu não tenho aqui em casa um boleador de sorvete. Se você tiver, ele é ótimo, porque você vai seguir uma medida exata para todos os seus cookies, tá? Então, o que eu usei aqui? Eu peguei uma colher de medida de tamanho de uma colher de sopa, que ela é bem arredondadinha, e vou usar ela como forma para os meus cookies. Não precisa fazer um cookie bem perfeito, porque no forno, a hora que a massa esquentar, ele vai esparramar, é normal. Ele vai ficar assim, tá? Ó, é um cookie padrão, estilo americano mesmo, eles são assim. Então você vai medir, né? Eu usei aqui uma colher, tô colocando uma por uma, deixa um espaço bom entre um e outro, porque você não sabe ao certo como que a sua massa vai esticar no forno. Então, para não formar um cookie único, vamos deixar um espacinho entre um e outro. Não tem problema da massa ficar esperando assar, porque ela vai bicarbonato de sódio e aqui ele é só para acertar mesmo a massa, não é a função dele, não é crescer, então não tem problema ele ficar esperando. Assa uma leva, depois assa outra, porque como eu falei, rende bastante, tá? Então a gente vai colocar os cookies aqui, vai levar para o freezer por 10 minutos. Enquanto o seu cookies está no freezer, pré-aquece seu forno, tá? 200 graus ou 180 se o seu forno for muito forte, porque a gente quer fazer o quê? Assar o cookies rápido, né? Para ele não ter tempo de derreter demais. Bom, meus cookies já estão bem geladinhos, eu vou levá-los para o forno agora, tá? O forno tem que estar bem quente, pessoal, 200 graus, 180 graus, dependendo do seu forno. Por quê? Os cookies têm que assar rápido, para não dar tempo deles se esparramarem demais. E o cookie não pode assar muito, tá? São de 8 a 12 minutos, só isso. Por isso que eu falo que você pode utilizar a mesma forma, não tem problema a massa ficar esperando para assar enquanto uma leva tá assando, porque é muito rápido, muito rápido. E atenção aqui, tá? De 8 a 12 minutos. Fica de olho, não deixa passar de 12 minutos, porque senão seu cookie vai queimar. O seu cookie vai sair do forno mole. Não fique esperando que depois de 8, 9 minutos seu cookie vai estar lá crocante e duro. Não vai estar. Por ser uma massa amanteigada, ele precisa esfriar para chegar na consistência adequada, tá? Então, assim, é o mínimo. Ele não vai dourar em cima, ele vai dourar levemente embaixo e você vai perceber que ele tá bom porque a borda começa a ficar mais douradinha, tá? A borda tá um pouco mais douradinha, sério mesmo, no máximo 12 minutos, mas assim, estourando, acho que com 10 minutos já tá bom. Você tira ele do forno, deixa ele esfriar por uns 10 minutos. Passou 10 minutos, você vai conseguir já tirar ele da forma e vai colocar ele para terminar de esfriar em cima de uma grade. Se você não tiver uma grade, você pode usar até a boca do fogão, tá? Mas não deixe ele ficar em cima do papel, porque ele pode ficar com umidade embaixo e não vai ficar legal, tá? Então assim, eu vou ver se o diretor consegue aproximar aqui para ver certinho como que ficou o meu cookie. Tá vendo? Ele fica moreninho por conta da cor do açúcar mascavo. Mas em volta ele tá começando a dourar, e embaixo também, ó. Tá perfeito, tá? Os meus assaram em 11 minutos. Então assim, tem que ficar de olho. Cookie não deve assar demais.
tá? Ele vai sair sim do forno morno. Se você botar a mão nele, a hora que você for tirar do forno, ele vai estar uma papa. É assim mesmo. Tenha paciência, espera o cookies esfriar, que ele vai ficar perfeito. E não se esqueça, se você tiver uma grade, bota eles para terminar de esfriar na grade. Se você não tiver, tudo bem. Tenta deixar eles não muito encostados assim, né, na forma, né? Tira eles da forma, deixa eles no papel manteiga fora daquela forma para eles terminarem de esfriar. A hora que ele esfriar, ele vai estar perfeito. Eu vou até pegar um aqui, ó. Assim, gente, por dentro, ó. É um cookies normal. Ele fica assim por dentro, ó. E você quebra ele com facilidade, tá? Mas ele tá, ao mesmo tempo que ele tá caramelizado por fora, por dentro ele tá macio, úmido, assim, na medida certa. Um sabor, um cheirinho. Se vocês pudessem sentir o cheirinho desse cookies, olha, de verdade, um dia a tecnologia podia chegar nesse patamar, né? Bom, chega de conversa, que eu vou comer. Ô, diretor, faz favor pra mim, pega um copinho de leite lá. Eu adoro cookies com um copinho de leite fresquinho, bem gostoso, geladinho. Ah, eu adoro. Eu já falei, não gosto de café, gosto de cookies com leite, né? Uma delícia. Eu vou provar meu cookies, vou comer. Enquanto isso, faz um favor pra mim. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aqui se você gosta de cookies, se você não gosta, se você quer ver uma receita de cookies recheado, tem cookie recheado, sanduíche de cookie, dá pra fazer muita coisa com cookie. Eu vou continuar comendo meu cookie aqui, feliz e saltitante, e eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo!